Bom dia, eu sou Andréa Paceto, do Núcleo de Prevenção e Atenção às Violências do Distrito Federal, NEPAV. Sejam todos bem-vindos para a nossa 7ª aula do projeto educativo Prevenção e Atenção às Violências no Distrito Federal, de 2024, que é um projeto do NEPAV em parceria com a Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, composto por aulas mensais durante este ano. As inscrições estão disponíveis no site da Escola de Saúde Pública. Hoje o nosso tema é pós-venção do suicídio, sobreviventes enlutados. Será apresentado por Cristina Moura, ela é psicóloga, mestre pela UNB em intervenção em crise e prevenção do suicídio. Seja bem-vinda, Cristina. Fique à vontade para ministrar sua aula. Obrigada, Andréia. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade da gente falar de um assunto que é tão importante, tão carente de ser de discussão, né, aberta. Eu escolhi, né, esse slide até pensando, quando eu vi os desenhos, né, das casinhas de abelha, e me vem muito essa ideia da união que nós precisamos fazer em torno desse assunto, né, do fato de quando acontece um suicídio, que a família, os enlutados precisam receber rápido esse acolhimento. Eu gosto sempre de começar falando, dividindo, né, a experiência com vocês. A primeira vez que eu tive o contato com o suicídio foi durante um estágio. Eu fazia estágio numa agência prisional, que fica em Aparecida de Goiânia, e um dia nós chegamos, me lembro bem, era uma segunda-feira, e o carro do ML, né, aquele rabecão estava saindo, e aquele zum, zum, zum. Era um preso que havia pedido para conversar com alguém da psicologia na sexta, e tinha sido encontrado morto na segunda. E na época eu achei aquilo muito estranho, porque ninguém falou abertamente sobre o assunto, não houve aquele momento da gente sentar para conversar sobre. A psicóloga que tinha atendido esse preso, ela pediu licença durante uns dias, ela se sentiu muito mal, e ali para mim foi o primeiro contato e que me chamou muita atenção, como que esse evento cala as pessoas. Então essa foi a minha primeira experiência, e depois quando eu vim para a UNB, a gente começou a fazer os atendimentos aqui às pessoas com ideação suicida, e eu comecei a me interessar muito pela dor de quem ficava. E quando a gente puxa um assunto, é interessante que outros assuntos vão vindo junto, né? Aí eu precisava entender sobre a dinâmica do suicídio, as patologias em torno, fazer o atendimento dessas pessoas para depois entender o que a família passava. E também entender do processo de luto. Então, é um assunto que envolve várias linhas de frente, aí é como se fosse realmente um mosaico. Bom, vamos então ao primeiro slide, por favor. Então, acho que é importante a gente começar falando sobre as raízes do preconceito. Não tem como a gente falar sobre os enlutados do suicídio se a gente não vai no suicida em si. É quase como se o enlutado ele recebesse toda essa carga, como se ele recebesse uma herança do suicida. Então, o preconceito é uma das primeiras heranças que vem. Quando a gente vai na Grécia Antiga, o suicida tinha suas mãos cortadas, queimadas e enterradas separadas do corpo. Aqui a gente já começa a ter registros de comportamentos que denotam uma fúria contra o suicida. Em 452, nesse concílio de Arles, o suicídio foi declarado crime pela primeira vez, pelo menos que nós temos registros, e era atribuído ao suicida que, para ele cometer tal ato, ele só poderia estar tomado por uma fúria que viria oriunda do demônio. Então, aqui a gente já vê as primeiras associações do suicídio com o pecado, com estar possuído. E que muitas vezes a gente escuta até hoje, né? Eu ouço muito, isso é falta de Deus, como se a pessoa não tivesse uma religiosidade, essa proteção divina, né?
E aí a gente já tem um outro registro também de um concílio, de 563, em que é negado os ritos cristãos ao suicida. E é interessante que quando a gente anda, até aqui no interior do país mesmo, em outros países, quando a gente vê igrejas bem antigas e que havia um cemitério no fundo dessas igrejas. Isso era muito comum antigamente, né? Não haviam cemitérios separados, né? As pessoas eram enterradas no fundo das igrejas. O suicida, ele não podia ser enterrado naquele espaço. Vem desse concílio de Praga já essa proibição do suicida ser enterrado naquele espaço. Então, era negado esse espaço, era negado a missa, todos esses eventos religiosos, né, que concediam às pessoas quando elas morriam. E aqui também a gente tem a primeira punição da alma de quem se matava. É o registro, os primeiros registros que a gente tem vêm dessa época. E a igreja também colocava nesse concílio que a pessoa que tentava suicídio e ela não morria, ela poderia ser penalizada de alguma forma. Então, a gente tem aí, além dessa dor, essa punição que poderia vir, né, da igreja. Quando a gente vai para a Índia, a gente tem notícias de viúvas que eram queimadas na pira junto do corpo do seu marido quando ele se matava. É como se a mulher não pudesse viver sem esse marido, né, a presença do marido ali, que já era difícil, e ele tendo se matado. E é interessante que a gente não encontra registros de viúvos que eram queimados na pira. Aqui a gente já vê uma dificuldade maior para as mulheres. Próximo, por favor. Aqui agora a gente pula lá para a Inglaterra, no século XIV. O que que eles colocavam na legislação deles, nessa época? Que os bens do suicida seriam confiscados pelo Estado. Então, os enlutados aqui, eles já começam a sofrer punições vindas do Estado, que até então vinha muito da igreja. E tem uma coisa assim que é assustadora, né? Somente em 1961 foi alterado na legislação deles uma possível punição para as pessoas que se matavam ou que tentavam suicídio e não obtinham êxito nesse ato. Então, uma coisa muito recente. Isso ficou, né, a perder de vista. E aqui agora a gente passa para a França, sob o governo do Luís XIV, onde ele determinou que o corpo do suicida fosse arrastado pelas ruas com o rosto virado para o chão, e depois esse corpo era pendurado em lugar público onde as pessoas transitavam como forma de exemplo para que as pessoas não repetissem tal ato. De novo, a gente vê a raiva, a fúria, a não aceitação com a mão muito dura contra o suicídio. Isso a gente vê que é no mundo inteiro. Tem um registro na França de 1257 de um parisiense que foi torturado após se jogar no rio Sena. Detalhe, ele já estava morto. Ele foi torturado depois de morto. 1278, em Saint-Rémy, alguns monges enforcaram o corpo de um suicida. E aí o parlamento se reuniu e contestaram, proibiram, né, que isso fosse feito, e que, na verdade, o corpo deveria ser encaminhado ao arcebispo, porque somente o arcebispo era a pessoa capaz de enforcar criminosos. Então, aqui a gente já vê associação com o suicídio com a ideia de crime. E é interessante que, se a gente for olhar para a terminologia que nós utilizamos até hoje, é essa carga que vem. A gente costuma dizer atentado à vida, a gente costuma dizer que o suicida, né, fulano cometeu suicídio. É uma terminologia muito próxima para quem comete crime, cometeu o assassinato, cometeu o crime de latrocínio. Então, essa ideia, ela está muito presente ainda, ou pecado ou crime.
Somente em 1827 é que a ideia sai um pouco fora dessas duas vertentes e vem já essa vertente da doença psiquiátrica com esquirol. E nos dias atuais, uma coisa que eu deixei passar aqui, né, que a gente falou sobre a terminologia, é o seguro de vida. É claro que a gente, quando faz um seguro de vida, se eu tenho uma doença já instalada, os seguros se recusam, né? Eles se recusam a fazer o seguro de vida, é compreensível. Mas se eu faço meu seguro de vida hoje, e daqui a 5 anos eu desenvolvo um câncer e eu morro por esse câncer, ou seja, uma doença que eu desenvolvi ao longo do tempo, o seguro paga o prêmio para os meus beneficiários. Mas se eu tenho o mesmo desenvolvimento daqui a 5 anos, mas a minha morte é por suicídio, ou seja, eu não tinha um quadro depressivo há 5 anos atrás, quando fiz o seguro, mas desenvolvi, e aí eu me mato. O seguro não paga o prêmio. E muitas vezes a gente vê pessoas que estão com uma situação difícil e falam, né, a minha família vai ficar bem se acontecer alguma coisa. É a primeira coisa que a gente já elucida e fala, não, essa não é uma saída. A sua família não vai ficar bem nesse sentido de ter um amparo financeiro do seguro. E isso, muitas vezes, é até o que a gente chama de vinculação à vida. É um ponto, eu já atendi uma pessoa que o que o impediu de fazer foi exatamente esse ponto. Ele, bom, então eu não posso fazer isso. E foi o que impediu dele fazer cometer o suicídio ali, né, dele fazer o ato, e que deu tempo para a gente, né, fazer as intervenções e cuidar dessa pessoa. O próximo, por favor. Esse termo ele é bem controverso. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com esse termo, isso foi por volta de 2003, 2004. O material que a gente tinha aqui no Brasil não tinha nada em português e vinha esse termo, né, survivors. E quando eu li, eu ficava, mas sobrevivente, né, é quem tentou o suicídio e sobreviveu? Mas não, a ideia é que o enlutado, ele sobrevive ao suicídio. É um sobreviver dia a dia. É muito pesada essa experiência que evoca realmente a ideia da sobrevivência. E o Schneidman, que era um psiquiatra norte-americano, essa ideia, essa imagem que ele traz, eu acho muito assertiva. Ele diz que o suicida coloca seu esqueleto psicológico no armário emocional de seus familiares e amigos. É forte essa cena, né? Mas é realmente isso que a gente percebe, e que ele percebia também na experiência dele. E aí a gente vem com essa pergunta, né? Quem que é o sobrevivente de suicídio? É a família? Na verdade, é a família, o grupo religioso, as pessoas que estão em volta dessa pessoa nessa vivência espiritual, colegas de trabalho, colegas da escola, vizinhos, todas as pessoas que conviviam de uma forma mais cotidiana ou emocionalmente mais estreita com essa pessoa. E aí, a OMS diz que de 6 a 10 pessoas são severamente afetadas, né, por um suicídio, mas quando a gente olha para essa esfera, essa gama de pessoas em torno de um suicida, o número certamente é maior. E aí, uma das principais coisas que a gente vê os sobreviventes recorrendo para lidar com essa dor logo de imediato é omitindo o modo de morte. É muito comum o sobrevivente dizer às pessoas que foi um acidente. Na minha pesquisa, quando eu estava fazendo os estudos, né, do mestrado para a dissertação, eu me lembro de um rapaz que ele dizia que encontrou um conhecido que era conhecido dele e do irmão, e o irmão havia se matado. Quando esse rapaz o encontrou, perguntou, né, tudo bem com você? E seu irmão? Na hora ele respondeu, tá ótimo, tá tudo bem. E aí ele disse, né, olha, eu preferi dizer que estava tudo bem, porque se eu dissesse que meu irmão havia morrido, vinha a primeira pergunta, morreu de quê? E depois a outra, e aí a coisa ia só, né, que circunstâncias foi, mas como foi isso? Por que essa pergunta ela é muito frequente, mas por que que seu ente querido, né, se matou? O que que aconteceu? E essas perguntas, elas são muito dolorosas para o sobrevivente.
As pesquisas dizem também que a pessoa que passa essa experiência, né, ela segue enlutada por um suicídio, ela é 10 vezes mais propensa ao suicídio do que a população em geral. Então, essa pessoa definitivamente ela entra para o grupo de risco, mesmo que ela não tenha um transtorno psiquiátrico instalado. O próximo, por favor. Bom, aqui então a gente precisa falar um pouquinho das reações de luto. Aqui eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre todas as reações de luto, ou seja, elas acontecem com todas as pessoas que passam por qualquer tipo de luto. Na pesquisa, para facilitar, eu separei as pessoas em 3 grupos, os enlutados. Os primeiros são os enlutados por mortes naturais ou esperadas, aquelas mortes que acontecem por velhice ou por uma doença crônica, né, que ela tem um curso, e aí o enlutado ele vai se preparando, ele vai, não é se preparando, a palavra não é bem essa, ele vai assimilando a ideia da morte que ela é iminente. E muitas vezes as pessoas falam, essa é a morte mais fácil, mais tranquila, e eu digo, não, não é. É porque, na verdade, o luto começa em vida. É o chamado luto antecipatório. A pessoa está ali naquele processo de doença e a ideia da morte ela já começa a se instalar e quando acontece o evento, os enlutados eles já estão assimilando aquela ideia. Por isso que nós temos uma sensação de que é mais fácil. Depois vem o segundo grupo, enlutados por mortes inesperadas ou mortes acidentais. Mortes por homicídio, latrocínio, acidentes, e mortes em que a família não sabia de uma doença, um quadro pré-existente, por exemplo, um infarto fulminante, e que ninguém sabia, então é uma surpresa, né, para todo mundo. Esse já é um luto mais difícil do que do grupo anterior. E no terceiro, os enlutados por suicídio. Esses sintomas aqui que eu vou trazer para vocês, eles acontecem para todo mundo, mas não tem uma ordem, não tem. Algumas pessoas têm, por exemplo, sintomas gástricos muito fortes, mas não vai ter tontura, desmaio, contrações musculares involuntárias. Então, isso aqui muda muito de uma pessoa para outra, influencia no grau de proximidade com o morto, tem várias circunstâncias que vão influenciar, e não necessariamente eu tenho que apresentar todos eles, mas todo mundo vai passar por algumas dessas reações. Então, o que são os sintomas gástricos? Gastrite, que o enlutado pode desenvolver nesse período, falta de paladar, falta de apetite. É muito comum as pessoas dizerem que parece que tem uma trava aqui, que a comida não desce, que tranca, e aí a alimentação fica muito difícil. Tem os sintomas cardíacos, que é aquela sensação de taquicardia, de respiração difícil. Tem pessoas que chegam a sentir uma dormência no braço esquerdo, tem a sensação de que vão, né, ter algum problema cardíaco ali, mas na verdade é só mesmo o processo de luto acontecendo. Outras vão ter essa sensação de tontura, alguns desmaiam. O desmaio ele é muito frequente quando se sabe da notícia ou ali durante velório, esses rituais, né, com o corpo presente. E essas contrações musculares involuntárias são muito comuns também. A gente pode pensar em até 2, 3 semanas após o falecimento. Sintomas de ansiedade. A sensação de sudorese excessiva, as mãos e os pés gelados, está muito ligada a medo. As pessoas relatam um medo sem motivo aparente, é só a sensação de medo. Outras relatam medo do futuro, medo de perder o controle, medo de não dar conta dessa situação do luto complicado e tudo que cerca, né? Porque eu digo assim, que a primeira perda que nós temos no luto é da pessoa em si, é aquele corpo que se vai. E depois nós vamos sentindo o luto pelos papéis que essa pessoa desempenhava. Eu escutei uma vez de uma pessoa que ela disse, olha, eu não perdi só meu marido, eu perdi meu companheiro de viagem, eu perdi o pai das minhas filhas, né, o companheiro parental, eu perdi a companhia do cinema. Então, essa perda dos papéis, ela vai se instalando depois, à medida que o tempo vai passando.
Sintomas de depressão, aqueles sintomas clássicos. E a gente fala assim, mas então é um quadro depressivo? Não, a priori não. O luto, esse aqui são os sintomas mais comuns do luto, mas ainda assim a gente não diz que é um quadro depressivo, apesar dos sintomas serem os mesmos. Falta de interesse por qualquer assunto que não seja o falecido, falta de prazer nas coisas que a gente gostava até então, alteração no apetite, alteração no sono, sentimento de menos-valia. E aí isso é normal, a gente não tem como dizer tempo, mas tudo depende dessas variáveis que eu estava comentando agora há pouco com vocês. Mas a gente pode pensar assim, uma morte natural esperada, esse quadro que é o mais comum, esse conjunto de quadros de sintomas da depressão, a gente pode pensar aí até uns 2 meses, é o normal. E aí ele vai se dissipando, ele vai ficando mais leve, ele vai ficando menos intenso, os sentimentos vão ficando menos frequentes, até que eles desaparecem. Quando a gente vai lá para o outro grupo, no outro extremo, que são os enlutados por suicídio, esse quadro fica presente bem mais tempo. Cristina, quanto tempo? Eu costumo dizer que falar sobre tempo e a questão dos sintomas, a intensidade, é como a gente falar qual é a altura mais alta que existe. Então, isso é muito variável. Mas tem quadros que vão realmente constituir o que a gente chama de luto patológico e que é o que a gente trabalha muito com os enlutados por suicídio para evitar. Entorpecimento, anestesia emocional. Essa reação, ela é muito comum assim que acontece a morte e até umas 2, 3 semanas depois. E é muito comum a gente chegar no velório e até ouvir, né, as pessoas dizendo, nossa, mas a família está muito conformada, eles estão aceitando, mas na verdade as pessoas podem estar com essa anestesia emocional. Primeiro a gente não acredita, a gente está ali e a gente sai de perto do corpo, parece que a gente esquece tudo o que aconteceu. Quem perdeu um ente querido vai identificar essa reação, ela também é uma reação muito frequente. É como se fosse uma proteção da nossa psique para que a gente consiga dar conta daquela dor. É por isso que o termo realmente é anestesia. E aí ela vai passando aos poucos. Tem um aspecto interessante dessa anestesia emocional, que é o esquecimento que nós temos que a pessoa, nosso ente querido, faleceu. É muito comum a gente enterra, né, o nosso ente querido, volta para casa, e na semana seguinte a gente vai voltando à vida, a gente vai voltando a funcionar, e aí a gente esquece que aquilo aconteceu. E aí, quando acontece uma situação, eu já ouvi várias situações assim das pessoas relatando de pegar o telefone e ligar para o ente querido, e aí quando está ali discando, a pessoa lembra, e aí vem aquela dor forte de novo, muito parecida com a dor de quando a gente recebe a notícia que o nosso ente querido faleceu. Esse é um processo também do luto. Tem gente que associa uma regressão no processo, mas na verdade não, faz parte do processo. Eu preciso esquecer, eu preciso voltar para a vida lá fora, depois eu me lembro, até que isso vai passando também, vai desanuviando essa sensação. E aí eu até volto a funcionar na vida lá fora, esqueço que meu ente querido faleceu, mas quando alguém chega e fala, Cristina, me conta aí, e a sua avó, como era? Quando eu me lembro dela, eu vou me lembrar dela como já morta, e não dela viva, ou eu indo lá dividir alguma coisa com ela mais. Então, isso aí é um sinal já de elaboração do luto também, e dessa reação do luto. Essa próxima aqui, ela é também uma reação bem controversa, que para mim foi uma surpresa, trabalhando com enlutados. O que é pregado para a gente? É quase como se fosse uma regra social de que a pessoa enlutada, a família enlutada, ela está ali chorando, sofrendo, mas todo mundo muito contido. E, na verdade, não. A gente, quando chega para fazer a intervenção com a família, muitas vezes a gente vê essa família com as pessoas, seus membros, extremamente irritados, revoltados. Eu já tive famílias xingando entre si, acusando entre si, desculpa,
revoltados contra Deus, e isso aqui é muito difícil. Houve um tempo em que nós estávamos com grupos de suporte a enlutados na UNB, e nós tivemos uma experiência de uma mãe que ela havia perdido a filha, e com toda razão, não tiro nenhuma, nenhum, nenhuma razão dela em ter essa revolta, mas ela trouxe tanta ira contra os médicos que atenderam a filha depois do acidente, e de Deus, e raiva assim do mundo. Ela vomitou tudo ali. E no dia, nós estávamos sem estagiários ali, porque como que é a intervenção no grupo de suporte, né? Tem ali quem tá conduzindo o grupo, e tem outras pessoas que, caso aconteça uma situação assim, essa pessoa é tirada, ela recebe um suporte individual lá fora, longe do grupo, e depois ela volta. Por quê? Porque tem reações que elas são muito fortes, e isso compromete os outros enlutados. Como a gente estava sem essa pessoa no dia, e não foi possível tirar essa mãe e dar esse suporte para ela individual, é incrível, mas o grupo foi dizimado. Na reunião seguinte, apareceram uns gatos pingados, e depois o grupo simplesmente foi dizimado. E quem voltou falou que realmente foi muito difícil. Nós fizemos o contato depois com as pessoas, né? Que a irritabilidade, ela realmente é uma reação muito difícil para quem está ali em contato. Próximo, por favor. Essa reação, então, de esquecer que o familiar faleceu, que eu já comentei com vocês, o isolamento. O isolamento, ele é muito marcante, por quê? Porque o enlutado, ele perde a vontade de sair, de encontrar pessoas, ele tende a ficar mais consigo mesmo. Essa percepção de constrangimento das pessoas, que é compreensível, né? É muito desagradável quando a gente pergunta de uma pessoa, né? Ah, seu pai, e a pessoa fala, meu pai faleceu há 2 anos. A gente tem uma sensação de constrangimento, como se a gente lembrasse ou trouxesse a lembrança para o enlutado de uma situação dolorosa. Então, é compreensível esse constrangimento. Mas até aqui é um constrangimento, entre aspas, leve. Quando a gente vai lá para a morte por suicídio, que a gente vai falar adiante, isso aqui já vem com uma outra carga. Alívio também é uma reação muito comum no caso de pessoas que estavam acompanhando seu ente querido em um processo de doença crônica, de tratamentos longos, de procedimentos invasivos. Então, apesar da dor e da saudade, vem um alívio, porque tudo isso passa. Responsabilidade, vem muito essa sensação de, nossa, mas se eu tivesse procurado outro médico, se eu tivesse feito um outro tratamento, essas ideias vêm em forma de responsabilidade, né? Ou até de culpa, no sentido de, eu não procurei outro médico, então eu tenho culpa nesse processo. Alguns enlutados chegam a sentir isso nas mortes, nesses 2 primeiros grupos, né, que eu citei para vocês. E quando a gente vai para os enlutados por suicídio, lá na frente vocês vão ver que isso aqui também tem uma outra carga. Abandono. Algumas pessoas, nesses 2 primeiros grupos, também vão sentir essa reação, mas ela é mais comum nas mortes por suicídio. É uma sensação de, principalmente quando acontece da morte dos pais, ou então de cônjuge. Ah, ele foi embora e me deixou. Como se a pessoa tendo aquela doença, tendo partido, ela tivesse ido na frente e eu fico. Ou meu pai foi e eu fiquei, a sensação de abandono, desamparo. Quando a gente vai para o suicídio, aí a gente vai falar de uma carga também outra, é uma outra carga dessa reação de luto. Próximo, por favor. Aqui agora a gente já entra nas reações específicas do luto por suicídio. Olha a carga do enlutado por suicídio. Ele tem todas aquelas outras reações, ou ele está suscetível a todas aquelas outras reações de luto, que são comuns a qualquer pessoa, qualquer tipo de morte, e com essas aqui adicionais. Aqui a gente tem o estigma,
que a pessoa se sente culpada perante o olhar do outro, ou então ela se sente o coitado. Muitos enlutados por suicídio relatam o quanto é desagradável perceber no olhar do outro essa pena, coitado. Nossa, eu imagino o que você está passando, e com esse olhar de pena, isso é muito relatado. A estigmatização, ela é diferente da culpa, porque ambas envolvem julgamento. O estigma, o julgamento, vem do outro, ou eu imagino que o julgamento vem do olhar do outro, isso aqui também é importante a gente falar, porque muitas vezes eu estou projetando o estigma. Na verdade, não está no olhar do outro, isso também acontece. Então, o julgamento vem do outro no estigma, e na culpa o julgamento vem de mim mesma. É muito comum essa questão aqui dessa culpabilidade, né, que a pessoa se coloca. E aí tem uma diferença quando a gente fala da responsabilidade no caso do suicídio, que é o seguinte, e eu trabalho muito isso com as famílias, porque se mistura muito. Responsabilidade, ela é algo mais concreto. É algo que eu não deveria ter falado para o meu filho pouco antes dele ter se matado. É algo que eu deveria ter feito para o meu ente querido, porque talvez ele não teria se matado. A gente deveria ter procurado um outro médico, um outro tratamento. E a culpa é quase como se eu tivesse tido participação na morte dessa pessoa. E quando a gente faz essa distinção entre uma coisa e outra para os anotados por suicídio, normalmente eles começam a sentir mais a responsabilidade que fica, e a culpa é o que a gente trabalha primeiro. Eu falo que a culpa ela é uma carga pesada e que ela só atrapalha em todo o processo. A responsabilidade, ela tem uma carga diferente. Acontece situações complicadas? Acontecem. Eu já atendi uma pessoa que, na mensagem que o suicida deixou, ele deixou muito claro que os comportamentos dela de não apoio ao sofrimento, que davam uma sensação de desamparo muito grande, que ele não tinha mais onde se pegar. E quando essa pessoa, esse indutado, teve acesso à carta, aí realmente vem a questão da sensação de ter contribuído para a morte. E aí você precisa fazer todo esse trabalho. Busca por explicações. Essa costuma ser uma das primeiras reações do enlutado por suicídio. A primeira pergunta é, mas por quê? E a gente fala que o suicídio ele é um evento multifatorial. Existe a gota d'água, mas o corpo já estava transbordando. Então, o enlutado, ele precisa passar por esse processo. A gente trabalha muito nas intervenções com as famílias isso. Ah, mas foi aquela briga que você teve com ele que foi o gatilho. E aí a gente precisa tirar o estigma desse membro ali da família, porque senão ele é imolado. A gente precisa trabalhar a questão do transtorno psiquiátrico, que muitas vezes o suicida carregava consigo, um quadro depressivo, uma, uma resistência do próprio organismo, às medicações, e aí vai. Quando a gente faz toda essa lista, a gente fala, olha, não existe uma causa, né? Foi um ponto ali a mais que precipitou o ato. A omissão do modo de morte, que não acontece nos outros modos de morte de forma alguma, mas aqui acontece bastante, e normalmente é atribuída a um acidente. E aqui também com as famílias, a gente trabalha muito essa questão de não esconder. Das pessoas lá fora, a gente não cobra tanto da família, porque muitas vezes tem uma questão até de se proteger para não passar para aquela próxima pergunta, e o suicídio, ele traz muita curiosidade das pessoas, tem pessoas que são realmente invasivas, querendo saber, e o resultado se vê ali meio encurralado. Agora, dentro do grupo familiar, ou os amigos mais próximos, que não seja escondido, que seja tratado. E é muito comum o suicídio acontecer em famílias onde tem uma criança, ou crianças. Ah, mas a gente não pode dizer. E eu falo que tudo vai depender da idade da criança. Primeiro, a gente não esconde que a criança se foi.
a gente não esconde da criança que o ente querido se foi, e aí tem, né, todas as formas que as famílias têm de contar, foi para o céu, virou estrela, foi ficar junto do vovô, foi ficar com a bisa, enfim. A criança já um pouquinho maior, por volta dos 6, 7 anos de idade, ela já começa a ter noção da finitude, né, do que é a morte. E aí ela vai querer entender um pouco mais. E aí é importante que se vá contando para a criança. E sempre que é contado para a criança, para o adolescente, que seja colocado com muito respeito com quem se foi, de colocar que essa pessoa lutou muito, que o suicídio muitas vezes é associado com fraqueza, que nada disso seja passado, que preserve, né, essa questão da imagem, né, da afetividade que se tinha com essa pessoa que se foi, e que explique também que tem a ver com um quadro, com muitas vezes uma doença, um quadro depressivo grave, questões que precisam ser cuidadas, mas que não se escondam o modo de morte. Quando uma criança, eu já atendi algumas famílias assim também, e pessoas também, que relatam que foi escondido durante muito tempo, que o pai, me lembro de uma pessoa, que o pai havia se matado. E ele descobriu de uma forma muito dura para ele, porque ele estava na festa de casamento, e aí uma pessoa mais velha, né, que era conhecida da família, chegou, nossa, você está tão parecido com o seu pai, nossa, que coisa triste que vocês passaram, lamento muito e tal, e foi aí que ele ficou sabendo que o pai havia, na verdade, era se matado. Então, esses segredos, eles sempre vêm à tona, e quando eles vêm, é de uma forma muito desastrosa. É, esse termo, duplo isolamento, a gente viu o isolamento lá atrás, que normalmente o enlutado ele não tem interesse em sair, ver pessoas, e ele se recolhe um pouco. Só que aqui, o isolamento, ele acontece também a partir das pessoas que estão em contato com o enlutado. Por quê? As pessoas se sentem constrangidas. Muita gente tem até a boa intenção. Ah, eu quero ir lá fazer uma visita para a família. Mas eu vou chegar lá, eu falo no suicídio, eu pergunto, não pergunto, não vou tocar nesse assunto, mas eu vou chegar, vai ter uma carga muito pesada, eu vou esperar um pouco mais. Então, acontece muito do enlutado se isolar, e aqui também tem uma carga a mais para ele, porque ele se isola não é só pela falta de interesse de sair ou de encontrar pessoas, mas também de vergonha, de se sentir estigmatizado, culpado. Ele se esconde, literalmente. Próxima, por favor. Aqui, eu queria trazer para vocês, já é uma questão bem mais da área médica, mas eu acho que é importante a gente falar. Tem estudos já sendo feitos mundo afora. Aqui no Brasil, o Humberto Correia, na UFMG, é quem desponta nessas pesquisas, né, que a gente fala do aspecto biológico e genético do suicídio, eles fazem um estudo muito bacana. E o que a gente já sabe? Que a serotonina, ela é metabolizada pelo ácido hidroxiindol acético, e que tem estudos conclusivos dizendo o seguinte: no grupo de pessoas com tentativas de suicídio, com quadros depressivos severos, mas com tentativas de suicídio, esse ácido ele é de uma concentração bem mais baixa no líquor, né, naquele líquido ali que passa em volta da medula e do cérebro, né, do que em pessoas que têm um quadro depressivo severo, sem tentativa de suicídio ou sem ideação suicida. Então, esse já é um aspecto bem interessante. O outro, pulando lá para o terceiro ponto, é que já identificaram uma alteração no alelo do polimorfismo. Ele seria mais curto nas pessoas que cometeram suicídio. E aí são feitos estudos também com familiares dessas pessoas que se mataram, e são encontrados
encontradas as mesmas alterações em alguns membros. Então, a gente tem essa questão realmente multifatorial, que a gente estava comentando agora há pouco, e a genética e a biológica é uma delas. Então, essas investigações, elas estão muito centradas nesses sistemas, né, no serotoninérgico, noradrenérgico e no corticotrópico. Esses são os três principais pontos em que os estudos têm se concentrado para que a gente entenda isso. E aí a gente pode trazer situações aqui que a gente olha e fala, olha, não tem como ser só uma influência de comportamento, a questão da identificação, né, do enlutado com o suicida e repetir o ato. Um clássico que a gente tem é o Ernest Hemingway, que ele faleceu em 1961 por suicídio. Antes dele já haviam se matado o pai e a mãe, e depois da morte dele foi noticiado a morte também por suicídio do irmão e da sobrinha. Então, é uma carga muito pesada e a gente começa, né, a imaginar realmente o peso desses outros aspectos aqui. Quando a gente estava fazendo os atendimentos na UNB, nós recebemos uma pessoa com ideação suicida e a gente foi trabalhar com essa pessoa. E aí, quando a gente trabalha com a prevenção do suicídio, né, a intervenção em crise, a gente envolve a família, porque eles são peça-chave, né, principalmente enquanto a ideação está ali presente. E chamando a família, a gente percebeu que na família mais próxima, tinham pessoas também que tinham ideação suicida. E aí eles foram encaminhados para o atendimento também na universidade, para o atendimento familiar. Quando a gente foi fazer esse desdobramento, e a gente foi fazendo uma verdadeira árvore genealógica da família, nós chegamos assustadoramente a constatar 17 casos de suicídios consumados nessa família. Quando a gente pegava, nós pegamos até 5 gerações, porque tinha gente que, os mais velhos, que ouviram escutar e tal, mas fulano se matou, e a gente fez direitinho a árvore ali com os nomes. Então, é assustador. Realmente, tem famílias que essa carga ela vem mais pesada, o assunto é mais presente do que em outras. Próximo, por favor. Quando nós vamos fazer as intervenções com a família na pós-venção, esses aspectos aqui, eles também são importantes, né? Quem encontrou o corpo? Por quê? Essa pessoa que encontra o corpo, ela é afetada mais severamente do que os outros enlutados que não viram essa cena. Ela se vê atormentada por flashes daquela imagem durante um bom tempo, e também ela tem pesadelos com essa imagem, com esse momento. Então, essa pessoa, ela merece mais a nossa atenção, mais o cuidado, porque ela é mais afetada. Essa também é um outro ponto importante. Se o suicida deixou uma carta, uma mensagem. Essas cartas, normalmente elas vêm em tom de despedida, de livrar as pessoas de sentimento de culpa. Os suicidas normalmente eles falam que eles não estão aguentando mais aquela dor, que ninguém se sinta culpado, enfim. Mas existem também as outras cartas que há a culpabilização e que aí pesa mais. É importante nós sabermos por quê, porque aí a gente vai trabalhar aquilo ali com o enlutado, mesmo que essa carta piore toda a condição dessa família. Aí é necessário mais ainda, por quê? Porque é um peso adicional para eles. Às vezes, esse tom de despedida, mas livrando as pessoas da culpa, tira aquilo que eu comentei agora há pouco com vocês sobre a culpabilização. Quando acontece esse suicídio, em que a família lida ali durante muito tempo, batalhando com essa pessoa, levando para tratamento e não dá resultado, e às vezes acontecem discussões, cobranças, é muito comum um membro culpabilizar o outro. Ah, mas você não deu apoio. Ah, mas você também não ajudava. Você é isso, você é aquilo. A carta, quando ela traz essa mensagem de tirar a culpa das pessoas, evita
muito essa culpabilização que as pessoas, muitas vezes é uma projeção de culpa, né? Essa projeção também, ela vai acontecer muito em relação aos profissionais que estavam atendendo o suicida, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Outro aspecto importante é onde e como que essa pessoa fez. Como que ela se matou, onde foi? Tem pessoas que a grande maioria tenta sair de casa para cometer esse ato lá fora, justamente como uma forma de proteger a família, né? Já outras pessoas esperam que a família saia de casa e essas pessoas vão fazer em casa. Agora, tem outras situações que tem um sinal muito claro, tem uma mensagem muito clara. Eu atendi uma família há muito tempo em que havia uma desavença com um membro da família, houve uma briga com um membro da família, a família saiu, quando voltaram, essa pessoa havia se matado na cama da pessoa com a qual ela havia brigado. Então, tem uma mensagem aí muito pesada. E tudo isso é importante porque nós precisamos fazer uma intervenção diferente com esse membro que é afetado dessa forma. Próxima, por favor. Bom, então quais são os objetivos da pós-venção? Quando a gente pensa que o suicídio aconteceu, essa pessoa, para ela, não tem efeito, mas tem efeito para todas as outras que ficaram. Então, o objetivo vem como forma de auxiliar nesse processo de luto, desmanchar várias fantasias, fantasias que as pessoas têm de se eu também for, eu vou me encontrar com essa pessoa. Isso a gente escuta muito. E aí, respeitando, claro, as crenças religiosas das pessoas, mas a gente sempre tenta trazer essa questão, mas e se não for? Né? E se você não for e não encontrar o seu ente querido? Então, tem fantasias de ter sido abandonado, e aí a gente trabalha essa questão, que aqui é muito forte no sentido do suicídio, porque é como se fosse uma morte escolhida. Não, ele escolheu deixar a vida a estar aqui comigo. E essa sensação ela é muito ruim, é uma fantasia que o enlutado cria. Crianças costumam trazer um aspecto muito triste quando a gente vê as crianças falando isso, que elas se sentem culpadas. O que que acontece no caso das crianças? Os adultos tendem a não falar sobre o assunto, isola a criança desse assunto. E a criança está vendo tudo que está acontecendo, a criança está sentindo a falta da pessoa, não pode nem saber o que aconteceu. Muitas vezes se diz que a pessoa viajou. Tem até um vídeo muito tocante, foi feito pela Bruna Marquezine, pequenininha, e aí ela é filmada, né, e ela falando assim, meu pai foi trabalhar em outra cidade, mas eu sinto muita falta dele. A minha mãe sente tanta saudade que ela chora. Eu tô triste porque eu tô longe dele. E aí vem a outra mensagem logo em seguida, assim, um escrito, né? O pai de Bruna se matou há 6 meses. Até uma campanha da Polícia Militar, eu acho que de São Paulo. O vídeo é muito tocante. Então, a criança, ela está sentindo que tem alguma coisa estranha, e aí, quando ela sabe que a pessoa faleceu, ou então com essa história, né, de que ela viajou, ela sente que ela foi culpada. Mas como assim? Viajou e não falou comigo, não se despediu de mim? Então, tem alguma coisa errada que é comigo. A pessoa que se foi triste comigo. Ou então, ela tem uma fantasia de que assim como ela perdeu esse ente querido, a qualquer momento ela perde outro. E aí fantasias na cabecinha da criança vão vindo e a gente precisa trabalhar com a criança de uma forma diferente do que a gente trabalha ali com o grupo familiar, porque tem toda uma questão aí, né, com a relação da finitude, com a capacidade que a idade permite que ela compreenda algumas coisas também. Um outro objetivo é identificar os enlutados em risco. É muito comum, é muito raro a gente atender uma família em que alguém se matou e a gente está indo fazer a pós-venção desse suicídio consumado e que não tenha uma pessoa que não esteja pensando na mesma coisa. Às vezes acontece da pessoa dizer, não, eu já pensei, mas agora que eu estou vendo a dor de todo mundo,
Isso, para mim, é fora de cogitação. Isso também acontece. Cuidar da saúde mental dos enlutados. Mesmo que essas pessoas não vão se matar, elas podem configurar um luto complicado, elas perdem qualidade de vida. E quando a gente faz a pós-venção, a gente ajuda nesse processo. A gente ajuda também a desenvolver essas habilidades para lidar com os efeitos do suicídio. E tem várias iniciativas mundo afora. Nos Estados Unidos tem um grupo muito bacana que eles trabalham com patchwork. Eu não sei muito bem a técnica, mas eu sei que eles conseguem colocar a fotografia, o rosto da pessoa, ou o desenho que a pessoa fez, que ela pintava, uma fotografia, enfim, no tecido. E aí eles se reúnem fazendo o trabalho com aquele tecido, fazendo colchas, fazendo mantas, cortinas, e vão conversando sobre o processo de luto, eles vão se ajudando. É muito bacana. Então, essas habilidades que a gente tenta desenvolver nos grupos, eu posso dizer para vocês que é um leque bem variado. Promover um espaço de expressão para os enlutados, porque o luto já traz em si esse sufocar. É muito comum o enlutado dizer assim: nossa, hoje eu acordei triste, mas eu não quis falar nada em casa, porque foi um dia que todo mundo levantou um pouco melhor, e aí eu vou trazer a tristeza de volta. Então, ele sufoca para proteger os outros da dor. Sendo que, na verdade, as pesquisas falam que quando os enlutados passam por esse processo juntos, eles saem mais rápido do luto. Esse suporte entre si, entre os iguais, ajuda muito. Mas também, na questão do suicídio, isso acontece mais forte ainda, porque, pelo que eu falei para vocês, sobre a vergonha, sobre o estigma, a dor, ela é mais aguda ainda, então eu não vou trazer o assunto. E ali a gente abre a expressão, a gente pode falar da raiva. A raiva está até ali o ponto adiante, né? Eu vou falando de uma forma que eu vou puxando os pontos aí, mas fica meio confuso, mas vamos lá. Por que que é tão difícil, lidar com a raiva na questão do suicídio? Quando acontece uma morte por acidente, vamos imaginar que meu ente querido estava na rua e veio um carro que furou o sinal, estava sendo conduzido por um motorista embriagado e matou o meu ente querido. Eu sinto pesar pelo meu ente querido e sinto de cá a raiva, o ódio dessa pessoa. E no caso do suicídio, que é vítima e algoz coexistindo na mesma pessoa? Isso para o enlutado é extremamente difícil. Vem a pena, vem a saudade, vem o amor e, ao mesmo tempo, vem raiva por ter feito isso, vem raiva por não ter dividido, por não ter esperado o tratamento fazer efeito, raiva por trazer tanta dor para nós. Aí, depois da raiva, vem o quê? Vem sentimento de culpa. Como é que eu posso ter sentido raiva de uma pessoa que eu amava tanto e que se matou? Então, esse looping, ele fica durante muito tempo. Eu comentei com vocês, né, já desse grupo que ele foi dizimado pela raiva e nem era uma morte por suicídio, era uma morte por acidente, então essa raiva ela acontece também em outros modos de morte. E nós, profissionais que atendemos essa pessoa que se matou, nós também somos muito questionados nesse ponto, nós somos os destinatários muitas vezes dessa raiva. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Um ponto importante aqui também é que quanto mais cedo acontece a pós-venção, melhor. Por quê? Porque a gente evita o efeito contágio. Tem estudos conduzidos de forma muito interessante sobre essa questão do efeito contágio. Tem uma escocesa, uma pesquisadora, o grupo dela, eles trabalharam com a intervenção acontecendo dentro de, no máximo, 24 horas. O grupo se esforçava para fazer a pós-venção no máximo 24 horas. Muitas vezes eles estavam presentes na cena do suicídio, ali já fazendo a pós-venção com os enlutados. E quando eles compararam os índices de suicídio naquela região, inclusive na zona rural, naquela mesma região, os suicídios consumados antes dessa intervenção e depois, os suicídios caíram assim, o número caiu no nível
considerável. É bem interessante. Eu não tenho o nome dela aqui, não estou conseguindo me lembrar. Mas tem vários estudos que falam sobre essa questão do efeito contágio. As primeiras notícias que nós tivemos foi o sofrimento do jovem Bert, que foi uma onda de suicídios na Europa, porque o personagem se matava depois de um sofrimento, de uma desilusão amorosa, e aí várias pessoas se mataram. Então, a mídia até toma muito cuidado com a forma como dão notícia, né, de suicídios, e muitas vezes eles foram no passado por outro extremo, de não comunicar nada. E a gente fala que isso é tão danoso quanto o efeito contágio. Na verdade, tem que ser comunicado, mas de uma forma séria, de uma forma que eu nem torno isso um ato heróico, como em algumas culturas, como a japonesa, o suicídio é visto, né, de hombridade, quando acontece uma situação que a pessoa se mata, ou vai do herói até o fraco, o doente, e não é dessa forma. A gente precisa olhar para essa pessoa e entender que ela precisa de cuidados. Ela tendo esse cuidado, muitas vezes essa morte é evitada. Outra questão importante é a sensação de se sentir enganado. Muitas vezes, eu comentei com vocês que o suicida ele espera o afastamento da família para que ele faça o ato. Por quê? Porque assim ele não vai ser evitado de fazer e nem vai ser socorrido a tempo, né, e vai ser salvo. Então, eles pensam muito nisso e eles, quando um suicídio não é cometido no impulso, ele é pensado, isso acontece muito. E aí o enlutado, ele se sente enganado. Ah, mas ele incentivou, inclusive, que eu fosse, ele falou que estava bem, e na verdade ele fez isso. E aí a gente faz o teste de realidade, que é para reduzir esse sentimento de culpa. Então, é super importante, porque a gente está lidando aqui, quando a gente fala de culpa, de fantasias que o enlutado começa a criar. E aí a gente precisa colocar os pés na realidade. Olha, na verdade, não é o seu ente querido, ele não te enganou, ele só não estava dando conta da dor. E aí a gente trabalha em cima dessas questões. É muito comum também um sentimento de inferioridade. Eu não dei conta de salvar meu ente querido. Muitas pessoas relatam uma sensação de que eles se sentem como se eles tivessem falhado. O grupo familiar, os amigos, todo mundo falhou com essa pessoa. Então, eles se sentem inferiorizados nesse sentido. Esse sentimento ele é muito presente também. Próximo, por favor. Sobre a questão da criança enlutada por suicídio, a gente falou desse ponto, né, de que o silêncio dos adultos traz uma fantasia aí de culpa. Ela sente que ela não foi importante para o ente querido dela, ao ponto dele, né, desejar ir embora. Medo do abandono de outros adultos, essa questão de dar espaço para a criança se expressar é fundamental, porque muitas vezes ela se cala também, porque ela percebe que quando ela pergunta alguma coisa que ela quer saber, o adulto chora, ele se sente desconfortável, e aí a criança tende a se fechar. A gente precisa pensar também com o adolescente enlutado por suicídio. Ele tem um luto, ele apresenta reações um pouco diferentes do adulto, até pela questão da idade, a questão hormonal. Então, ele tem reações desproporcionais. Ele apresenta maior isolamento ainda. O adolescente já se isola dos adultos. Esse adolescente aqui, provavelmente, ele vai se isolar ainda mais. E aí entra a nossa preocupação, né? Está isolado e com uma dor. A gente precisa ver isso. Ele se torna muito mais agressivo e revolta. A revolta é muito presente. É muito raro, na minha experiência, é raro eu ter encontrado um adolescente que não estava com essa agressividade, essa revolta nas alturas. Então, é o primeiro ponto que a gente trabalha. Então, vocês estão percebendo que quando a gente vai fazer a pós-venção, é um mosaico. Tem o familiar que está se sentindo culpado, tem o outro que está mais agressivo, tem o outro que está mais fechado, tem aquele outro que ele tenta cuidar de todo mundo, então a gente precisa ter um olhar diferenciado para cada um e desenvolvendo essas habilidades conforme as reações e a forma que cada um está lidando nesse luto. Por isso que é indicado
que não seja somente um profissional. Quando a gente faz isso, pelo menos em dupla, um grupo familiar, né, que são mais pessoas, facilita bastante também. E outra coisa é que o adolescente, muitas vezes, ele se recusa a participar das reuniões de intervenção. Isso é muito comum. Aí a gente tenta uma outra forma de abordagem, a gente vai devagarzinho até que a gente consegue acesso a esse adolescente. Mas ele faz uma recusa, sim, ao tratamento, à intervenção, à pós-venção. Se a gente indica a terapia familiar, ele normalmente vai falar que não quer, e uma das formas que a gente consegue levar esse adolescente é quando a gente coloca, um outro membro chega e fala, olha, se você não quer ir por você, vamos então por mim, vai me ajudar. Muitas vezes isso acontece também. Próxima, por favor. Aqui a gente precisa também ter muita atenção às datas importantes. Quando acontece uma outra morte, quando acontecem os aniversários de nascimento ou de morte de quem se matou, ou então o aniversário, eu sou enlutada e hoje é meu aniversário, aí eu sinto muita falta daquele ente querido que se matou. E tem enlutados que cometem suicídio exatamente nessas datas. Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, na pós-venção, a gente fica mais atento a essas datas também. Eu queria trazer para vocês uma, um dado sobre essa família. Eu não fiz o atendimento dessa família, mas eu atendia uma pessoa que conhecia essa família. Então, eu soube, enquanto as coisas estavam acontecendo, eu naquela angústia tremenda, porque eles recusaram toda e qualquer intervenção, e foi mais ou menos o seguinte: havia já falecido o pai, e aí ficaram a mãe e filhos. E aí essas pessoas passaram por um processo de depressão, a morte foi uma morte trágica, apesar de não ter sido um suicídio. Eles foram em um velório de uma outra pessoa, quando voltaram do velório, um dos filhos se matou em casa. E aí foram enterrar esse jovem. Quando chegaram em casa, o outro filho e a mãe, no dia seguinte, a mãe também se matou. Então, a gente vê como que essas situações, elas impactam. Muitas vezes fazem um enlutado que está com um luto complicado, cronificado, voltar em uma situação lá atrás, mesmo que já tenha passado um tempo. E aí isso pode desencadear suicídios. Então, a gente precisa ter muita atenção a essas situações. Próxima, por favor. Pois é, nós também nos tornamos enlutados por suicídio quando perdemos um paciente. Tem um texto muito interessante de um psiquiatra norte-americano que ele fala da experiência dele, em que ele morava numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos e ele perdeu um paciente por suicídio. Que a vergonha que ele sentia era tanta que ele pediu licença no hospital e suspendeu o trabalho durante um tempo. E aí ele não conseguia ir ao mercado, ele não conseguia ir ao posto de gasolina, porque é uma cidade pequena, todo mundo tinha ficado sabendo. E ele largou tudo e foi morar em outra cidade, por causa desse evento. E ele falando, ele admitindo que ele não trabalhou isso, ele só guardou no fundo do baú, até que veio a segunda perda de um paciente. E aí que ele lidou de uma outra forma. Então, nós estamos, claro, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu brinco assim, né, que só não cai do cavalo quem não monta. Quem monta no cavalo pode cair, sim. E isso pode acontecer conosco e não tem a ver com competência, normalmente não, se é um profissional que é habilitado para lidar com suicídio, é super importante isso. Quando a gente vai trabalhar com paciente suicida, nós não podemos, nós da área da psicologia, aliás, se tem psicólogos aí, parabéns, que hoje é o nosso dia, né? Que a gente leve aí a nossa profissão com cuidado com o próximo e cuidado conosco também, né? Porque isso é fundamental. Então, como eu ia dizendo,
Nós, na nossa área, nós precisamos estar habilitados porque nós temos que agir de forma muito certeira. Muitas vezes nós estamos correndo contra o relógio e não tem tempo para a gente trabalhar isso de uma forma que não seja bem diretiva. Então, voltando, quando acontece uma morte por câncer, normalmente os profissionais que estão envolvidos no cuidado com a pessoa não são culpabilizados, mas quando é por suicídio, normalmente é. A primeira pergunta é: mas o seu ente querido estava em tratamento? Estava. Com quem? Então, isso pode desenvolver nos profissionais uma cautela excessiva com novos pacientes, isso aqui pode comprometer o nosso desempenho com outros pacientes. Eu já vi colegas dizendo que não atendem pacientes suicidas porque não querem correr esse risco. Tem o medo da difamação, tem a questão do medo da opinião dos colegas, como que meus pais vão me ver depois disso. Tem a evitação da família. E eu digo o seguinte: olha, se você fosse um médico cuidando de um paciente, o seu paciente, família ali muito próximos, aconteceu a morte, você sabe que a família toda está lá no quarto de hospital nesse momento. Você vai evitar a família ou você vai até lá? Então, se nós pudermos ter esse contato, ele vai inclusive ajudar a família nesse sentido, ao invés de dar essa sensação que a gente aconteceu e a gente está se recusando. Nós temos aqui esse exemplo que eu comentei com vocês, desse psiquiatra norte-americano, que ele fala da importância de que quando acontece, nós precisamos buscar ajuda sim, porque nós também nos tornamos enlutados. E a gente corre o risco de desacreditar de toda a nossa formação, da nossa técnica, do nosso trabalho. E tem variáveis aqui sobre o luto do profissional. Por exemplo, qual era o diagnóstico do paciente? Muitas vezes, se é um paciente muito grave, a gente pode até pensar que isso pode acontecer em algum momento. Uma vez, eu ouvi de uma pessoa que ele dizia o seguinte, que ele entendia perfeitamente o fato do pai ter se matado, que o pai tinha esquizofrenia grave, e que ele entendia, esse diagnóstico ajudava a aceitar. E a mesma coisa pode acontecer com profissionais. Uma pessoa que se mata durante um surto, a gente pode pensar, né? Ah, mas não é um suicídio porque ela não tinha consciência. Essa pessoa se matou fora do surto. Ele sabia o que estava fazendo e provavelmente, no lugar do profissional, a gente sente um pesar, mas a gente entende o sofrimento tremendo que aquilo ali ia acompanhar a pessoa para o resto da vida. E isso talvez ajude a ser menos doloroso. É diferente de uma pessoa que tem um diagnóstico que a gente entende que ele pode ser passageiro, que a pessoa se mata. O tempo transcorrido desde a última consulta ou a última sessão. É muito comum que aconteça logo depois de uma sessão ou de uma consulta, alguma coisa ali, né, não passou, e a pessoa vai fazer, ou então ela já estava com a ideação em alta, e a ideação não cedeu. Se for logo em seguida, vai pesar muito mais do que se tinha muito tempo que esse paciente não veio ao seu consultório. No nosso caso, a gente vê o paciente com muita frequência quando acontece a ideação suicida. Agora, no caso do psiquiatra, muitas vezes o paciente está com ideação suicida, ele só segue tomando a medicação e ele foi lá, tem 2 meses. Mas como ele está com remédio, ele continua tomando, não volta. Esse profissional, ele vai sentir um menos pesado, por quê? Porque já tinha mais tempo que ele tinha visto esse paciente. A qualidade da relação com a família do paciente, quando nós temos uma relação ali com a família está próxima, e todo mundo ali tentando ajudar esse paciente, traz um pesar para nós, porque nós temos uma sensação de que talvez aquilo ali poderia ser evitado. Tipo e tempo de vínculo estabelecido com o paciente, isso aqui é muito claro, né? Tem pessoas que estão com a gente há mais tempo e a gente sente que falhou realmente, porque a gente não conseguiu, né, trabalhar isso. Próximo, por favor. Eu queria trazer esse exemplo para vocês de pós-venção na Noruega. Esse trabalho também é muito bacana, assim como aquele da Escócia que eu comentei com vocês. Como que esse trabalho foi estruturado? Eles têm uma equipe para lidar com crise.
E os primeiros profissionais que vão entrar em contato, e o prazo também que eles trabalham é isso, que seja no máximo 24 horas desde o acontecido. Então, o padre e o policial, normalmente é o policial quem faz o contato primeiro, porque é chamado, e aí logo o padre é acionado. Eles têm esse papel religioso lá muito forte. Então, o padre chega e o padre e o policial é que vão dar essa contenção para a família ali, muitas vezes até na situação acontecida, com o corpo ali. E aí o assistente psicossocial, ele é acionado. Ele é o terceiro membro da equipe que é acionado. Então, ele também vai auxiliar nesse suporte emocional, que ele já vai trazer um preparo até maior do que o policial e o padre, ele já vai trabalhar de outra forma. Ele vai tentar identificar mais alguém que precise desse suporte, porque às vezes é um vizinho, às vezes é a pessoa do comércio ali perto, que era muito próximo dessa pessoa que se matou. Então, outras pessoas podem precisar desse apoio, que não seja somente a família. Qual ajuda é necessária? A gente não pensa, mas muitas vezes a ajuda necessária é o quê? É ter alguém que oriente o que precisa ser feito. Todos os trâmites legais, tem pessoas que não fazem a menor ideia de como seguir com esse processo. O apoio, como eu comentei com vocês, os membros ali da família, os enlutados de uma forma geral, eles vão apresentar reações diferentes. E dentro dessas reações, as suas necessidades são diferentes, coerentes também com a forma como ele está se sentindo ali no momento. Então, essa ajuda, ela também muda de um enlutado para o outro nesse momento. Tem que se perguntar se tem alguma criança envolvida nesse processo, porque ela tem que receber um acolhimento separado dos adultos e de uma forma específica, direcionada para uma criança. Tem envolvimento com drogas ali? Porque se tiver drogas e álcool, essa substância pode ser usada pelo enlutado aqui até como forma de ter coragem para também cometer o suicídio, né, para partir para o ato. E se tem algum portador de necessidades especiais, às vezes tem um autista, às vezes tem uma pessoa com a rebaixamento intelectual, ela vai entender de outra forma. Então, uma pessoa com transtorno psiquiátrico que precisa de um cuidado diferente. Então, tudo isso tem que ser entendido ali já nesse momento logo imediato. Próxima, por favor. Eles dão também esse auxílio para organizar o funeral e a necrópsia. Eu digo assim que a morte, ela traz esse aspecto burocrático junto e que é muito pesado. Você mal está dando conta de lidar com o emocional e tem que pensar nessas questões. Por isso que é muito bacana quando algum membro da família que está um pouco mais afastado, às vezes é um primo em terceiro grau que não está tão envolvido, que ele chega e se ocupa disso e ele deixa a família para viver a sua dor, que é muito pesado. É o encaminhamento de enlutados para grupos de suporte, muitas vezes é necessário, eles fazem esse encaminhamento, eles têm vários grupos, né, distribuídos na comunidade, ou então eles fazem o encaminhamento dos enlutados para a terapia, e o monitoramento com essa família. Isso aqui também é uma coisa muito diferente que eles fazem, que é muito bacana. Eles fazem esse momento ali com a família, quando acontece o suicídio, eles acompanham ali a família durante alguns encontros na semana seguinte, depois eles voltam com um mês, 6 meses e um ano. E aí eles fazem esse acompanhamento de como foi o processo de luto dessas pessoas, justamente para evitar novos suicídios e a cronificação do luto. E uma coisa também, né, que é a questão de outras culturas que estão, né, mais adiante de nós. As autoridades locais lá, elas têm obrigações com a população nesses casos de eventos traumáticos. Próximo, por favor. Desastres naturais, situações de crise e suicídios. Ah, mas aqui também o Estado dá esse apoio, mas a gente está falando de uma obrigação que engloba, inclusive, ter mão de obra especializada para isso, e disso transcorrer dentro de um tempo estabelecido ali, e que
o sistema não pode falhar, o serviço tem que estar pronto para atender. Então, o serviço de prontidão muito parecido com o que a gente tem aqui dos bombeiros. Então, isso evita muito casos, né, novos casos. E essa obrigação também do follow-up que eles determinaram por lei na Noruega. Em Bergen, um pesquisador fundou esse centro para sobreviventes e para crises psicológicas. Eles fazem um trabalho lá também muito bacana. Quem tiver curiosidade, pode procurar na internet que vocês vão encontrar. E eles têm ali todas as informações para quem está pensando em se matar ou para sobreviventes. É bem interessante o trabalho deles. Próxima, por favor. Aqui eu queria deixar para vocês um filme muito bacana, ele está inclusive na Netflix. É uma cineasta, que ela é uma enlutada por suicídio, e ela faz o filme, que é um documentário, sobre a trajetória da irmã, que se chamava, se eu não estou enganada, acho que é isso mesmo. Eu não sei se é Helena, é o nome da irmã, ou se era da personagem que ela ia fazer numa peça de teatro. Mas ela fala da irmã, e que a irmã se matou. Eu deixo aqui a dissertação para vocês, o título é esse, uma avaliação do luto conforme o modo de morte, mortes naturais esperadas, mortes inesperadas acidentais e mortes por suicídio, está no arquivo da biblioteca da UNB. E eu queria terminar lendo para vocês um texto de uma psiquiatra que eu tive a oportunidade de conhecer em 2004. Eu estava lembrando, né? A gente foi nesse evento em São Paulo, eu, meu grupo de pesquisa aqui da UNB, e na época eram os gatos pingados aqui e acolá. E aí, cada um apresentando ali, né, o seu trabalho e tal, e aí ela fala que ela era psiquiatra, ela era especializada em atender adolescentes, e tudo transcorria muito bem, até que um dia o próprio filho dela se mata. E foi assim, uma apresentação que, nossa, eu chorei muito ali, ouvindo o relato dela, que ela pediu licença para ler, porque ela tinha escrito, e assim, o quanto ela foi corajosa em trazer naquela época, em falar do lugar de enlutada sendo profissional, né? Ela enlutada pelo filho e também com toda essa carga que a gente estava falando agora, de se sentir desacreditada enquanto profissional, correndo todo esse risco. E o nome dela é Iraci Galiás, e o texto dela se chama Suicídio, um tema temido. Ao longo de minha vida profissional, já havia trabalhado com familiares de suicidas, mãe, pai, irmãos, esposa, marido e outros. Também como amiga já havia convivido com alguns familiares. Mas passando pela dolorosa vivência como familiar, como mãe, pude, via sofrimento e luto, entrar em contato com percepções e sensações sobre as quais não havia ainda pensado. As reflexões que quero dividir com o leitor se referem a todas as vivências em meus diferentes papéis. Preconceitos. Em Michaelis, encontramos preconceito pré mais conceito. Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados, ou opinião ou sentimento desfavorável concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão, ou superstição que obriga a certos atos e impede que eles se pratiquem. O preconceito é, portanto, algo que se coloca onde não temos o conceito. Ele é pré, ou seja, ele é prévio, vem antes de. O problema é que a existência do preconceito negado ou não percebido como tal nos impede de buscar conceitos, pois imaginamos que já os temos. E dessa forma, ficamos frequentemente impedidos de pesquisar, de pensar, de refletir, de compreender. E essa dificuldade, evidentemente, traz como consequência problemas, seja para a nossa própria conduta terapêutica, seja para a nossa conduta profilática, seja para a nossa elaboração. E à volta do tema feio, negado, temido e evitado do suicídio, percebo uma pluralidade de preconceitos. Aliás, esses estão na consciência coletiva, na religião e mesmo entre nós profissionais da área que buscam compreender a psique. Eles estão como que arraigados em nós, como se fizessem parte de nossa forma de sentir, perceber, pensar.
tão arraigados que não os percebemos, parecendo tratar-se de modos de funcionamento naturais. Tentarei falar de alguns com que me deparei. Suicídio ou suicídios? Para começar, tendemos a olhar para o suicídio como algo uno, ou seja, como se todos fossem mais ou menos iguais. É como se colocássemos os diferentes tipos de suicídio todos no mesmo saco, com um só rótulo. E dessa forma, o suicida é de imediato associado a características como fraqueza, loucura, covardia, depressão, estupidez, coitadice ou agressividade. Evidentemente, todas essas podem estar presentes em mais outras tantas condições. Porém, não temos discriminação entre diferentes tipos de suicídio, quanto entra a impulsividade, quanto entra até mesmo a reflexão, a decisão. Verdadeiramente, estamos longe de ter algo que se aproxime de uma classificação de diferentes suicídios. Não temos uma discriminação dos suicídios, e sim uma discriminação do suicida. Religião. Conforme a religião, o suicida é desde enterrado em um lugar à parte no cemitério, impedido de receber determinado tipo de bênção da igreja, ou até concebido como indo após a morte para um lugar especial, separado dos outros mortos. Cheios de carinho e amor humano, as pessoas religiosas muitas vezes dizem à família do suicida: tenho orado muito por vocês, por ele que tanto precisa das nossas orações. Vocês bem sabem por quê. E o imaginário religioso, a fé ou a crença religiosa concebe esse lugar especial para onde vão os suicidas, não propriamente como especial para melhor. A crença é de que o pecado suicida é grande demais, maior até que o homicida. Parece que este, como que se pode arrepender do pecado enquanto vivo, também pode ser perdoado, não necessitando de tratamento especial pela religião após a sua morte. Constrangimento. Também a família é vítima desses preconceitos, seja por tê-los ela mesma, seja por sofrer as consequências dessa discriminação, dessa marginalização. E essas sensações, sentimentos e até mesmo às vezes pensamentos se passam desde uma vivência de humilhação, vergonha, uma espécie de mancha no currículo vitae, até situações de constrangimento, evitação e isolamento. Diante do exemplo da pergunta tão frequente, quantos filhos você tem? A resposta, X vivos e um morto, traz imediatamente na atitude do outro, no olhar do outro, compaixão empática, participação, aproximação, principalmente se os filhos são ou eram jovens. Porém, a pergunta seguinte, natural, do que ele morreu, ao ser respondida pelo familiar, foi suicídio, muda imediatamente o contato. Há frequentemente uma exclamação de que, se fosse verbalizada inteiramente, seria algo como: desculpe-me por ter perguntado. O assunto se encerra ali, ao afastamento, evitação da fala, o não saber o que dizer, e o constrangimento toma conta da comunicação. Aquele que perguntou se penitencia e o familiar que respondeu sente-se sem saída, como se ambos tivessem cometido uma gafe, que interrompe a comunicação, pelo menos a mais verdadeira, a mais profunda. É muito diferente o familiar noticiar que perdeu alguém querido, próximo, importante, por outra causa mortis, ou por suicídio, mas é bem diferente. É meio parecido, piorado, como responder, morreu de AIDS, ou mais ou menos, estava preso e foi morto na prisão. É meio feio, brega, de mau gosto, e quem já sabe, o que houve jamais toma a iniciativa de falar no assunto com a família por cuidado, por não saber como ou o que falar. É realmente um tema tabu. Podem falar, comentar, conversar sobre, porém nunca com a própria família. Não fica bem. Por outro lado, a família mesmo também evita, é constrangedor, é como se introduzisse na conversação uma espécie de bomba que detona todo e qualquer outro assunto, o que gera culpa. Com isso, o tema realmente é evitado, cuidadosamente engavetado, não por circular,
mesmo em momentos em que o familiar gostaria de ter espaço para se expressar quanto à perda, quanto ao suicídio, quanto a tantas e diversas emoções que afloram. Da mesma forma que nossas necessidades fisiológicas as fazemos no sanitário, o assunto suicídio só pode ser tratado livremente no banheiro da nossa análise com o analista. Estigma da mater dolorosa. Outro fenômeno, creio, que também ligado aos preconceitos é a estigmatização. A mãe de um suicida é como que se fosse condenada a uma fixação, a um aprisionamento na mater dolorosa. Parece-me até que esse estigma não se aplica somente à mãe do suicida, mas de maneira geral à mãe que perdeu um filho, tanto à mãe quanto ao pai. É frequente que essas mães ouçam, às vezes até de si mesmas, desde verbalizações mais claras até as mais sutis. As observações do tipo: é como um aleijão, isso é para o resto da sua vida, nunca mais você será completa. Ou as frequentes: como você é forte, Deus sabe o que faz. O que seria de mim se fosse comigo? Parece-me fazer parte dessa espécie de condenação. É como se fosse inconcebível, inaceitável, impossível a elaboração desse luto, a transcendência dessa orfandade. Se perdemos o cônjuge, temos a dor da viuvez. Se perdemos um filho, não tem nem nome, é indescritível, inominada. É a dor da mata é dolorosa mesmo. Mas pela condenação, depois dessa posição, não é esperado que se saia nunca mais. É como se perdêssemos o direito à plenitude. É com facilidade que qualquer outro estado que não o da tristeza profunda é visto com desconfiança. Será mania, fuga ou será defesa? Será qualquer coisa menos natural. Temos tempo ainda, né? Orfandade especial. A família que perdeu alguém por suicídio é especial. Ela passa a ter antecedentes psiquiátricos. O filho de um suicida também é visto como um órfão especial, diferente de todos os outros órfãos. Se a criança é cercada pelo medo dos adultos, que ao crescer, tudo com ele será extremamente mais complicado do que se fosse com outro tipo de orfandade. Correrá o risco de identificar-se com o suicida e repetir o ato trágico? Qualquer sintoma emocional que a criança órfã por suicídio de um dos pais tenha é imediatamente associada a essa causa. E nenhuma outra costuma ser investigada, ainda que possa ser a priorística. Se, por exemplo, a criança tem algum problema na escola com a aprendizagem ou qualquer outro, é obviamente debitada na conta do suicídio parental. É um preconceito parecido com o que temos com os filhos de um pai ou uma mãe importantes. Todas as conquistas do filho ou da filha tendem a ser debitadas na conta dos pais. É frequente que ouçamos nessas situações, mas é claro, com esse pai ou essa mãe, é como se o filho de pais que se destacaram fosse meio imunizado contra o lado pessoal e legítimo de ter seu próprio sucesso, principalmente se for na mesma área ou em área próxima dos pais. E na orfandade precoce por suicídio, é como se o filho, imunizado contra qualquer outro fator patológico. Obviamente, todas essas questões não as compreendo como meramente preconceituosas. O suicídio é um membro do casal parental, o suicídio de um membro do casal parental é extremamente traumático para os filhos e para toda a família. Mas a veemência, a intensidade, a frequência, a quase certeza com que elas surgem, parece-me ter a ver com os preconceitos. Luto e peculiaridades. Extremamente difícil, como em parte do luto, impossível de ser descrito, talvez de ser comunicado, talvez iniciático, mas tem suas peculiaridades. É estranho como o luto pela perda de um filho tem semelhança com o parto, por mais paradoxal que seja ou pareça. As características da dor são parecidas, vêm cólicas com períodos de acalmia, de descanso, com a intensidade das contrações do trabalho de parto, às vezes com a dor do período expulsivo. Mas não há anestesia, nem dura somente o tempo de um parto. Também não há como fazer cesariana.
Não há como se medir a intensidade de dor, menos ainda da dor psíquica. Mas se houvesse, penso que a dor da perda de um filho seria das mais, se não a mais, intensa. É devastadora. Na última conferência que assisti, do saudoso professor Junito Brandão, pouco tempo antes de sua morte, ouvi dele algo que nunca mais me esqueci e que foi precioso. Ele disse que se fazia muita injustiça à deusa morte, associando-a à ceifadeira, sendo ela frequentemente representada com a foice na mão. Disse Junito que a deusa morte não ceifa, e sim acolhe, como acolhesse em seu regaço o fruto que cai da árvore. Aliás, essa conferência demos conjuntamente com muita honra para mim, e o tema era exatamente a mãe coruja, sobre um artigo que escrevi onde usei o mito da Deméter e Perséfone. Ao enterrar um filho, a mãe o entrega à deusa morte como a madrinha que possa acolhê-lo, que possa cuidar dele, onde a mãe já não mais pode. Raiva. Penso que além da natural raiva pela porrada que a vida nos deu, da revolta por não nos sentirmos merecedores dela, do desespero, da indignação, do inconformismo, do medo, do pavor diante do estilhaçamento de nossa identidade, do não se saber mais quem somos, o que vai, se é que vai sobrar de nós, há uma outra raiva embutida no processo. Sabemos como mães o que sentimos por alguém que machuca, fere indevidamente um filho nosso. Mesmo se fosse um ferimento necessário, não gostamos. E se for desmedido ou injusto, a raiva vem com tudo. Defendemos o filho como a galinha choca defende seu pintinho. É o instinto, é o arquétipo. Tendemos, como mães, a sentir que somente a nós cabe a difícil tarefa de impor limites ou até mesmo castigar o filho, porque temos certeza do amor e que, mesmo em momentos de muita raiva, como só a grande mãe sabe ter, há uma ligação indelével, amorosa e eterna. Pelo menos em mães não perversas. E o problema no suicídio é que na mesma pessoa convivem o algoz, o homicida, e a família sofre a dor da perda, o choque, o desespero pela vítima. Sente raiva, horror do homicida. Se alguém matasse nosso filho, seguramente, se possível, como a mãe o mataríamos, não for apoderação egóica. A vingança seria quase natural. Há muita raiva do assassino. No suicídio do filho, há um que matou seu filho e que se quer enforcar com as próprias mãos, que se quer trucidar sem nem armas, com as garras, com a força dos próprios músculos, com os dentes, com seu próprio corpo, com a sua própria agressividade e que é visceral. No suicídio do filho, há outro que foi vítima, que não pôde sozinho se defender do ataque, que sucumbiu, que você não pôde proteger, que estava sozinho, indefeso, desamparado, provavelmente apavorado, sem conseguir pedir ajuda de forma a ser ouvido, atendido, protegido, acolhido, enlaçado, contido, pego no colo, embalado, até que passasse o susto e o medo. Esse se quer amparar. Diante de quantos sustos do filho a mãe assim procede até que ele cresça. Se o filho se assusta, se fere, o tomar ao colo é natural, o acalantar, o embalar, o ninar, até que o susto e a dor passe. Mesmo depois de crescidos, a mãe assim age se ela consegue. Mesmo se ela não consegue, não desiste de tentar. Mãe é um arquétipo, é natureza. É extremamente difícil juntar ambos, assassino e assassinado, algoz e vítima, um só, no mesmo filho, amado e odiado, que se quer tanto proteger, pegar no colo, quanto bater, socar e pôr de castigo. Nossa consciência tem muita dificuldade de manter dois opostos, tão opostos ao mesmo tempo, funcionantes. É uma tarefa de gigante por um de lado e de formiguinha tarefeira por outro. Culpa. Ai, nada pior do que a culpa. Talvez só mesmo a perda dói tanto, não sei. Somos tão impotentes enquanto seres humanos diante da morte, e essa experiência é tão difícil de suportar.
que, embora a culpa seja terrível, ela nos alivia da impotência. Se nos sentimos tão culpados, então temos certa potência de fazer ou de se deixar fazer algo. Se somos, de certa forma, responsáveis por alguma coisa, é porque temos certo poder. Os tantos se que nos ocorrem apontam para esse fenômeno. Diante de um suicídio, os se proliferam para todos, e quase todos que conviviam ou conheciam o morto. Para uma mãe, os se são infinitos. Vão desde se eu tivesse escolhido outro pai para ele, até se eu estivesse lá naquele momento, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo outro, no fim das contas, se eu não tivesse concebido, ele não existiria e, portanto, não se mataria. Doença psiquiátrica e negação. Chama-me a atenção não termos em psiquiatria o conceito de doença terminal, como temos em outras especialidades. Pergunto-me se algumas vezes o suicídio não é mesmo desfecho, o jeito de morrer em consequência de algo, de como uma doença terminal. Em nossa especialidade, morre-se mais do que em muitas outras. E o jeito que essa morte acontece, o jeito que ela é desencadeada, é por suicídio. Quando se diz que alguém morreu de câncer, significa que o câncer era doença de base, e que em determinado momento houve uma parada respiratória, cardíaca, falência múltipla dos órgãos ou dos sistemas. Não se diz de um canceroso ou aidético, por exemplo, que morreu de broncopneumonia ou parada cardíaca. Disse, morreu de câncer, morreu de AIDS. Porém, psiquiatria disse, quando acontece o fim, a morte, foi suicídio. Não se diz morreu de depressão, morreu de drogadição, morreu de outros distúrbios, cujo modo de matar é suicídio. Nós, psiquiatras e psicólogos, consideramos às vezes os riscos maiores ou menores de suicídio, mas imaginamos que sempre poderá ser evitado. Não prognosticamos que o caso evoluirá para suicídio. Dizemos que há que se tomar muito cuidado, porque pode ocorrer, diferentemente do câncer ou da AIDS, onde os cuidados são para uma qualidade melhor de vida na vigência da doença terminal, sem que se perca a consciência de que a morte sobrevirá como consequência dessas doenças. Fico pensando no quanto ainda o adoecer psíquico é negado pela consciência coletiva, pelas outras especialidades médicas e mesmo por nós, psiquiatras e psicólogos. Fico pensando que talvez esse seja um dos componentes que atrapalha que tenhamos, por exemplo, conceitos como o de doença terminal. Obviamente, não penso que todos os casos de suicídio tenham o mesmo diagnóstico causal. Nem mesmo sei se todos os suicídios implicam necessariamente numa patologia psiquiátrica ou de qualquer área, mas sem dúvida há muito suicídio em nossa especialidade, seguramente por patologia. Mas temos pouca discriminação dos diferentes tipos. Não temos, por exemplo, para o suicídio os conceitos de agudo ou crônico, embora o coloquemos muitas vezes não como uma condição de uma doença, e sim como a própria doença. Morreu de suicídio. Não temos, por exemplo, os conceitos de suicídio ativo e passivo, embora falamos para certos casos, fulano está se matando com álcool, drogas, cometendo enormes riscos, correndo enormes riscos. Temos consciência de que não há uma proteção completamente eficiente contra o risco de suicídio, mas não temos consciência ou discriminação de que há casos onde o suicídio pode ser a evolução natural de uma moléstia, e isto traz consequências. Por exemplo, se uma família tem alguém com câncer ou qualquer outra doença terminal, degenerativa, quando ocorre a morte, após anos de sofrimento para todos, existe a dor inevitável diante da perda, mas é possível entrar em contato com o alívio. É inclusive possível se perceber que para o próprio paciente pode ter sido, entre aspas, melhor. Fala-se finalmente, ele descansou. Como se, como que se percebe que a morte ali era a única forma de um grande sofrimento para o doente, para toda a família e que chega ao fim.
não temos esse tipo de compreensão em nossa especialidade. Vemos, às vezes, pessoas que passam vários anos de sua vida tentando se matar como se fosse um ato suicida crônico. Porém, quando o suicídio acontece, desde a família, até mesmo o médico, o psiquiatra, o analista, o psicólogo, não pensam como crônico terminal que finalmente descansou. O alívio advindo natural é vivenciado como culposo, precisando às vezes até ser negado. Fica-se imerso em toda sorte de preconceitos já citados. Há uma enorme preocupação de como falar aos filhos, quando existem, são pequenos, ao crescerem, diferentemente se a morte do progenitor fosse por outra doença terminal. A família de um paciente terminal é trabalhada nesse sentido, com uma aceitação do fim inexorável. O próprio paciente o é, mas na nossa área isso não existe. No máximo, trabalhamos para a aceitação de uma psicose crônica, de uma esquizofrenia, de um defeito, mas nunca para a aceitação da morte como consequência natural da evolução de uma doença. Parece-me que o suicídio ainda nos impregna, mesmo aos profissionais da área, de muitos preconceitos. E lógico, e lamentavelmente, a onipotência reativa, a impotência não nos permite usar da potência que temos de fato, e que às vezes é bem pequena. É dessa forma que penso haver sérias complicações que nos atrapalham no estudo menos preconceituoso do suicídio. Assim, não temos uma classificação para assim dizer. Assim, nossa conduta terapêutica muitas vezes descura de fatos importantes. Assim, não podemos fazer profilaxia. Assim, dificulta nossa possibilidade, enquanto profissionais, de ajuda ao próprio paciente e à família. Enquanto nós temos preconceitos, não podemos chegar a conceitos. O campo do suicídio é evidentemente vasto, complexo e, de certa forma, misterioso, fazendo com que a filosofia, a religião e outras áreas se ocupem dele. Mas o sofrimento trazido é de tal ordem que acredito na validade de nós profissionais da área médica ou da psicologia, clínicos e pesquisadores, pensarmos nos preconceitos que nos cercam desse tema tão importante. Comentários finais. Certamente, a subjetividade e o tom emocional presentes nesse texto são facilmente percebidos. Porém, acreditando que tanto um aspecto quanto o outro faça parte de nossas investigações, optei por deixá-lo praticamente da forma que escrevi há algum tempo atrás, quando perdi meu filho. É um texto longo, mas eu quis muito trazer para vocês porque ele é muito verdadeiro sobre essa dor do enlutado por suicídio. Bom, é isso que eu tinha preparado para a gente conversar hoje. Muito bom, obrigada pela sua apresentação. É um tema muito importante e que mexe muito, né, com o emocional, com o subjetivo de todas as pessoas, profissionais ou não, de saúde, né? Então, foi bastante proveitoso. Por uma falha tecnológica, nós não temos contribuição no chat, infelizmente. É uma pena, É mas uma pena, acontece. a tecnologia pregando peça com a gente. Eu agradeço muito e deixo em aberto o convite para uma próxima oportunidade. Claro, sempre à disposição. Eu agradeço a oportunidade, como eu disse. É um assunto que eu me sinto assim extremamente identificada, porque é interessante. Eu digo que a minha entrada nesse assunto foi exatamente como enlutada, experimentando de uma forma muito distante, mas experimentando esse estranhamento, né? E é um assunto importante mesmo que a gente tem espaço para conversar sobre. Está sempre à disposição e agradeço a vocês pelo espaço. Eu que agradeço.